Você pega um Olimar da vida, ele acorda quem está dormindo. Pega um pastor Marcelo, põe lágrima em quem não sabe chorar. Então as comidas elas vão se densificando, né, pastor Olimar? E eu acho que o momento mais difícil é para os pregadores de campanha assistir um estudo. Aquela coisa parada toda a vida, que o pregador de campanha, ele é mais emotivo, um Olimar da vida, dá golpe de karatê em cima do pula. Aí você vem pegar o ensino, aquela coisa assim, mais fria, mais mastigada. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Tem coisa que o barbeiro tem que fazer devagarzinho. Quem já fez a barba na lâmina? Se correr, corta o rosto, né, pastor José? Quem faz a barba na lâmina não pode correr. E outra, ela tem que estar bem encharcada, não é isso? Senão a lâmina corta o rosto. O que é que eu estou querendo dizer para os irmãos? Que é na paciência que você adquire todo esse conhecimento. E sai daqui. Nós vamos falar ali, irmão, ó. Nós vamos falar 45 minutos. 45 minutos, meu lindão. Vai passar voado, vai passar voando. Hoje eu dormi 25 minutos que eu fiquei assustado. Acordei aqui, falei, Jesus do céu, mas eu apaguei. Meu companheiro cansou hoje, meu companheiro sempre... É bom do companheiro que eu quando um dorme, o outro cutuca, né? Opa! Aí eu olhei no relógio ali, varão, faltava 10 para as 6. Aquela oração boa. Por um momento eu ajoelhei de novo, quando eu abri o olho, era 6:25. O que é isso, pastor Olimar? É Deus dizendo para nós que nós não somos de ferro. Nós somos de carne e osso, irmão. Os irmãos estão me entendendo? Aonde é que eu estou querendo chegar? Eu estou querendo dizer que vai ter dia que você quer desistir. Vai ter dia que você não quer vir para esta casa. Vai ter dia que você vai achar o pastor enjoado. Deus me livre. Vai ter dia que você não quer sentar perto daquele irmão. Entende, irmão? Vai ter dia que a organização vai doer dentro de você, mas é por bem. Vai ter dia que você vai dizer assim, mas por que eu não posso ficar aqui nessa cadeira? Aí lá no futuro você vai dizer, sabe por que eu não pude ficar ali? É porque a organização espiritual queria que eu aprendesse perto dos meus pais. É mais fácil o pai dizer assim, escuta lá, esse aqui encaixa com você. Organização é algo que dói dentro de nós, pastora Damares. Irmão, mas você não vai começar a pregar, não? Já comecei. Eu estou arrodeando aqui para vocês entenderem. Quem aqui já passou a cera vermelha naquele cimentão vermelho que era show de bola quando apareceu? Pisava nele fresco para você ver. O desenho do pé ficava lá. Era assim ou não era? Tinha que esperar secar, tinha ele vermelho e verde. Não era isso, irmão? Rapaz, eu acho que eu carreguei tábua para a Arca de Noé. Tão antigo que eu já estou. Não é isso? No assoalho, mas não poderia entrar enquanto não. Então há um tempo para tudo, minha querida. Esses dias eu me emocionei quando vai chegando o dia das mães, olha lá. A Aniela, depois de pequena, quer mandar, e eu que sou mais velho do que ela, né? Chega o dia das mães, eu começo a me emocionar. Eu sei que nós vamos ter uma festa grande, nós vamos falar sobre o tabernáculo. Hoje é a bacia. A bacia fala de lágrimas, de água, de arrependimento, de controle, de espírito. A bacia, irmão, ela é importante demais do tabernáculo. É tão tanto que ela fica entre o altar e a tenda do santo. Não dos santos dos santos. Você vai sair daqui discutindo o tabernáculo e sabendo falar peça por peça. Mas deixa eu falar uma coisa para você, para que você possa entender. Nós estamos nos meses das mães. A mãe metia o cacete em nós, no sentido que eu estou falando, os irmãos entendem. Metia o cabo de vassoura, metia a peia, por falta de organização. Não pode entrar com piso assim. Era assim, meu lindão? Não pode. A igreja, ela tem sua organização. Nós somos o templo do Espírito Santo. E ela tem essa organização sobre nós. Então, nesse êxodo aí, para os irmãos que chegaram agora, nós vamos ler Êxodo, capítulo 30, o versículo 17 a seguir.
Êxodo 30, 17 a seguir. Êxodo capítulo 30. E como passa, irmão, como passa rápido. Como passa rápido. Para os irmãos que trouxe caneta, que a gente não dá conta de falar todas as referências, os irmãos que trouxe caneta, quiser anotar, a bacia hoje, os versículos que vai incluir por cima, viu? Hebreus capítulo 10, do 19 a seguir, quem estiver anotando. Hebreus capítulo 10, do 19 a seguir. Esse, né? O Êxodo 30, 17 e 21. Aí tem mais. Êxodo 38 e 8. E ainda tem mais. Êxodo 40, 30. Se você não decorou, dá o grito que eu vou repetir tudo de novo. O que nós tem aqui é paciência. Talvez o ensino que eu dou aqui, você faz 10 ensinos em cima de um. Irmãos, vamos entrar? Todos acharam? Vamos lá? Raniel 30, 17. O Senhor então disse a Moisés. Irmão, deixa eu falar uma coisa assim que o meu professor sempre falava. Quando eu falo professor, irmão, eu passei o maior tempo em sala de aula da igreja, viu? Existia um curso que era dado na igreja, Assembleia de Deus, chamado Ceifa, que era toda quinta-feira, era na sala de aula. E o professor tinha o maior prazer de ensinar nós a ler a Bíblia. Então ele dizia, irmão, quando tem um ponto e tem uma vírgula, tem algo diferente falando com você. Então, quando você pegar uma Bíblia, não entre assim, não sabe, igual doido comendo mequente no prato furado, não. Tenha paciência para que você possa entender. Olha lá, o Senhor parou. Então, parou de novo, observou, disse a Moisés, 2 pontos. Disse o quê? Algo importante vem por aí, coloca para frente. Faça uma bacia de bronze e a sua base de bronze. Para se lavarem, coloque entre a tenda do encontro e o altar. E mande enchê-la de água. Nós vamos falar muito hoje sobre isso. Quem aqui deu uma passada lá no ensino que a Raniel mandou lá no Instagram? Você deu uma passadinha lá? Quer que o senhor aprovou como pastor? Está aprovado. Ela deu um resumo, né? Um resumo bem simples e um resumo profundo, irmão, dentro do tabernáculo. Então, a água, nós vamos falar muito dela hoje. A água que purifica, a água que restaura, a água que faz acontecer. Mas, para que você possa entender o tabernáculo, você que já passou aí pela entrada, pela porta, o tabernáculo ele tem 6 peças, né? As 6 peças notário. É tanto que nós não estamos falando, irmão, da Atenais, que apaga os candelabros, que ele era de ouro, a pecinha pequena. Não estamos falando ali da toalha que ficava lá em cima. Nós vamos falar do tabernáculo, vamos falar, da Arca da Aliança. Nós vamos falar do altar do sacrifício, que os irmãos já viram, foi o primeiro, né? Depois da porta. Nós vamos falar do altar do incenso, que não chegamos nele ainda. É para aí você ir alimentando o seu cérebro. Nós vamos falar, esse aí, irmão, dá para arrepiar. Nós vamos falar do candelabro, o castiçais. Aquele aonde fica o fogo, que simboliza o Espírito Santo, aonde você vai aprender por que ele não tem emenda, por que ele não é soldado, por que ele é uma peça só. Você vai saber por que Deus colocou isso lá dentro do tabernáculo, sem ter emenda nenhuma. O que ele simboliza? E depois nós já falamos agora do altar do sacrifício, é onde nós falamos primeiro. E hoje nós vamos falar da bacia que fica entre o altar e do sacrifício e entre a porta da tenda, aonde vai ter o santo do santo. Ou seja, já está ali. Aquela tenda lá, esse barraco aí, ele é repartido. Essa é a melhor imagem que você colocou aí, Raniel. Nós saiu daqui, rapaz, minha canetinha ficou lá. Nós saiu do altar, de cara deu uma bacia de bronze. Aquela porta de lá, irmão, o sumo sacerdote, nós vamos chegar lá. A preocupação minha é amanhã ou depois alguém perguntar algo do tabernáculo e você ficar coçando a cabeça. Assim, mas não estou lembrado. É aquele quadrado de lá, onde está a Arca da Aliança, o último lá.
o sacerdote ele não entrava. Ele não entrava, porque só quem entrava lá era o sumo. Nós estamos falando do sacerdote e do sumo sacerdote. Você já vai ouvir alguém dizendo aqui na igreja que acha errado alguém sentar lá em cima e os outros sentar aqui? Eu já vi isso falando, viu, pastor Limar? Eu já vi isso falando, quando a pessoa começa a cochilar, eu começo a falar o nome dele, viu? O pastor Limar não dorme de noite, fica à noite rodando no Uber, de dia rodando no Uber, aí eu tenho que estar de olho nele. Quando você já viu alguém falando com esse negócio de alguém estar lá sentado lá em cima e o resto do povo embaixo, é excepção de pessoa. Na realidade, Deus faz excepção de pessoa. Se você souber, e é um tema... Ô, meu filho, muito obrigado, viu? Deus tomara que você ocupe meu lugar daqui uns 150 anos. Ou mais, irmão. Opa, ó, já apareceu. Aí, ó, grave o que eu falei. Deus faz excepção de pessoa. Deus não faz excepção para salvação. Ele chamou, vinde a mim, quem? Todos que estáis cansados e sobrecarregado. Mas depois que você veio, você está salvo. Depois que você veio, se você continuar firme, você vai ficar salvo. Agora, para a obra e para o ministério, não é todo mundo. Eu não teria coragem de começar essa obra como o pastor Benedito começou. Não é o meu feitio. O meu feitio é encarar nego na rua, nego brabo. Xinga eu, penso que eu vou ficar com raiva. Chama eu de Satanás, eu digo, o bicho está bravo. Mas carregar tijolo, levantar parede, papapá, não é para nós não. Deus tem os escolhidos dele. Deus tem os escolhidos dele. Jesus, na noite que ele foi traído, nós estamos falando do tabernáculo. Quem está desde o começo entende que o tabernáculo é nós e o tabernáculo é Cristo. Nós, quando nós abrimos os braços, nós estamos vendo Cristo na cruz. Quando nós fechamos os braços e somos uma pessoa normal, nós temos o tabernáculo dentro de nós. Nós temos que entrar nesse estudo, entrar nele e sair nele, sabendo que eu e você somos o tabernáculo. Então, para resumir a história aqui, para nós chegar lá, excepção de pessoas Deus faz lá dentro do tabernáculo. Aqui fora, nesse pátio aqui, todo mundo entrava. Quem lembra? O pecador passou na porta, eu sou a porta. Jesus deixou isso bem explicado, né? Eu sou a porta. Aí ele entrou com o sacrifício dele e chegou aqui e queimou a carne. Ou seja, matava o carneiro, o boi, dependendo do pecado. Agora, ele precisa ir para um lugar mais distante. Ele precisa sair lá da porta e aproximar para o lado do altar, que é isso aqui. Mas ele queimou o pecado dele aqui. Nós aprendemos que Pedro largou a espada aqui. Nós aprendemos aqui que todos aqueles que erraram, largaram aqui. O pecado dele ficou no altar. É por isso que a Bíblia fala que nós temos que desarmar, tem que se entregar para poder chegar até Cristo. Vem como está, mas vai deixando. Não é verdade, pastores? Vai deixando. Eu vou dizer uma coisa para os irmãos. Deixar costume não é fácil. Quem aqui já fumou? Já pitou? Irmão, fumou demais, né, irmão? Foi fácil largar? Não foi fácil largar. Eu não vou dizer beber não, porque aqui eu acho que é pouca gente que não bebeu. Mas, irmão, 2024, pastor Marcelo, eu vinha no meu carro do serviço. Eu estava aqui, reconciliado aqui, nas primeiras semanas, pastor Cláudio. Eu passei na avenida, irmão, na avenida. O cabo abriu uma Antártica lá do outro lado. Aquele claque da lata veio direto no meu ouvido, a boca escumou, irmão, na hora. Eu digo, uma sede que estava travando aqui. Irmão, desceu seco. E eu comecei a dizer, o sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. Quantas vezes você que fuma, viu o autor ou alguém na televisão dar o trago e você sentiu o gosto da fumaça descer na goela, irmão? Você diz, eita! Aí fala igual o irmão, eita, prova! Por quê? Porque vício, irmão, ele cola, ele entra em você, mas quando você passa naquela porta que é Jesus e chega nesse altar aqui, você começa a queimar esses vícios. Você começa a sacrificar.
Quantos irmão, da nossa idade, nossos avós, nossos pais, jogavam uma bola de fumo dentro da boca e passavam o dia com aquilo na boca. Era ou não era, irmãos? Veio para Jesus Cristo, irmão. Levante a mão, irmão. Pode levantar a mão. Pode. Essa da cinza eu não sabia, não. Vício, irmão. Agora você é uma nova criatura. Tudo que era velho se fez. Então é disso que nós vamos falar esta noite, da bacia. O que é que tem dentro da bacia, Molindalva? Tem água. Não é, Molindalva? Nós saímos daqui, aqui tinha o quê? Fogo. Fogo para quê, irmão? Para queimar o pecado. Para queimar o meu vício. Para queimar o meu mau costume. Então eu saio daqui, antes de eu entrar aqui, porque aqui, irmão, não entra todo mundo. Ali só entra o lavado. Ali só entra o remido. Você sabia que Deus não dá tudo para todo mundo, irmão? Tem coisa que Deus vai dar para você que eu não vou ganhar. Sabe por quê? Porque eu não estou fazendo por onde merecer aquilo. Tem coisas que Deus deu para a Molindalva que não é minha área, não é minha praça. Só que tem uma coisa, aquilo que eu escolhi a fazer, eu preciso passar aqui pela bacia, irmã Débora, me lavar e me enver lá dentro. Nós vamos aprender sobre isso agora. E eu estou ficando velho e caduco. Só não ignore não se eu for no mercado, deixar o carro lá e for de pé. O espelho ficou do lado da cama para trazer o espelho para nós ver a bacia aqui. Não vou ver a careca no espelho hoje de novo, porque esqueci o espelho em casa. Então, vamos sair. Os irmãos estão entendendo? Tem alguma dúvida? Estou sendo cansativo? Eu estou demorando sair de um assunto para outro? É para que os irmãos possam gravar isso dentro do seu coração. Então não é só o fato de eu entrar na igreja, de eu vir para a igreja, de eu cantar, de eu gravar um CD. Não é só o fato de eu estar aqui, irmão, que eu já sou salvo. Tem um processo, eu tenho que continuar tirando as coisas que me impedem eu de aproximar desse lugar chamado santo. Esse lugar chamado santo. Você sabe quando você está dando um crente bom? Você sabe, irmão, quando você está... É quando começa a chamar você de enjoado. Aí é crentinho. Aí é enjoado. Sinal. É um dos primeiros sinais. Você que sabe aonde é que você está ruim na foto. Sabe quando? Sabe? O termômetro, irmão. O termômetro quando você está ruim na foto. Não, desse aí eu não gosto, não. Eu gosto daquele irmão lá. Ele é beleza. Irmão, lá com ele, lá tudo é bom. Cuidado, irmão. Cuidado, irmão. Grave essa frase no seu coração. Vocês que já têm aí mais do que a minha idade, menos do que a minha idade. Vocês que veem lá da casa de recuperação e vocês que congregam aqui. Grave esse texto. Se eu não encontrar o diabo na subida que eu estou tendo para o céu, é sinal que eu estou descendo de mão dada com ele. Eu vou repetir. Se eu não encontrar o diabo, obrigado, diaconisa Damares, que Jesus te abençoe. Aquele que dá um copo de água fria, eu sou pequenininho, recebe galardão no céu. Se eu não encontrar o diabo na subida que eu estou indo para o céu, irmão, ou seja, se não tiver afronta na sua casa, na sua família, com seus amigos, se não tiver afronta de um lado nem para o outro, alguma coisa está errada. Lembra quando Jesus falou que veio trazer espada, inimizade? Lembra? Não foi no murro. Nada que Jesus está falando é no murro grande, irmão. Jesus está dizendo que quando a sua casa começa a se rebeliar com você e dizer assim, rapaz, não precisa disso tudo, não. Meu Deus, tua comida perde, tu fica com esse tal de jejum aí, é dia e noite jejuando agora, acorda de madrugada, dá o cabo de joelho lá com a boca no... Não precisa disso para chegar no céu. É sinal que você está no rumo certo. Grave isso no seu coração, porque para você entrar aqui, você tem que ter diferença. Entrar aqui, qualquer um pode entrar. Vou fazer uma liturgia aqui simples que vocês vejam. Quantas vezes nós proibimos aquele rapaz entrar aqui? Até mesmo nem poderia, né?
poderia até respeitar o público. Mas quantas vezes o amor do pastor é grande, dos obreiros é grande, e ninguém chota ele para casa. Ninguém impede ele. E ele vem cá, pede uma oração, não é? Ele se ajoelha aqui, ele chora, ele quer, vai lá para fora, beija o chão. É coisa de doido. Isso não dá o direito de ir para o céu. Mas no dia, irmão, que ele resolver tocar fogo, cadê o? Tocar fogo, irmão, na vida cotidiana dele, naquele altar, ele está pronto para partir para a bacia. Vamos partir para a bacia, para que você possa entender? Porque lá na bacia tem 1001 coisas esperando nós. Volta aquele lá, por favor. Volta aquele que estava. Lá na bacia aqui, você vai aprender uma das primeiras coisas que eu encontro na bacia, irmão. Quando o sacerdote, ele saía lá do altar, ele saía como, irmão? Ajude eu a pregar. Ele saía, olha lá como é que eles ficavam. Ele saía, a meninada, cadê a meninada? Ele saía sujo de sangue, de fuligem, de poeira, sujo de tudo, pastor Cláudio. E era suado. Lembra que quando diz que a salvação era tomada à força, é porque você tem que se esforçar. Ele saía suado daqui. Pastor Antônio tá. E de cara, ele batia na bacia de bronze. Lá dentro da bacia de bronze tinha espelho. Para que a água limpa desse reflexo. Irmã Cris, para a cara de quem estava chegando lá. A primeira coisa, pastora Damares, que o cidadão, o sacerdote representando o cidadão, a primeira coisa que ele via, meus irmãos, missionária Lourdes, a primeira coisa que eles via, isso me emocionou. Como várias vezes a gente tem pregado isso, e cada vez Deus ele surpreende a gente. A primeira coisa que o sacerdote via, meu pastor, na face dele, era o domínio próprio. O domínio próprio é um dos frutos que o Espírito Santo dava a eles, que saía daqui sujo, cheio de sangue, que já tinha passado pela porta, já tinha deixado a espada aqui, já tinha deixado tudo que não prestava aqui. Quando ele chegava, irmão, antes dele pôr, por isso que eu precisava trazer o espelho, antes dele pôr a mão na água, ele via a face dele, lá dentro da água, cheia de sangue, salpicada. Irmão, ali tinha todo tipo de pecado naquele sangue que estava na face dele. Ali tinha sangue de adultério, ali tinha sangue, irmão, de homicida, ali tinha sangue de estupro. A pessoa que trouxe o carneiro, que trouxe o boi, que trouxe o bode para sacrificar, ele veio para colocar tudo aquilo que ele não prestava naquele animal. E aquele animal jogava o sangue no sacerdote. Os irmãos estão entendendo? Que representa nós, que hoje nós somos o sacerdote, porque o único cordeiro fez o sacrifício na cruz. Como era o nome dele? O nome do cordeiro que foi na cruz para limpar o nosso pecado? Eita nome, vamos dizer bem forte, o nome dele era Jesus, irmão. Então ele purificou. Agora, quando o sacerdote chegou na bacia, ele via, irmão, aquela imagem dele cheia de pecado. Primeira coisa que ele via, o domínio próprio. Domínio próprio. Oh, coisa difícil. Oh, coisa difícil. Eu vou dizer uma coisa para os irmãos. Nas manhãs frias, de segunda a sexta, nós estamos aqui. E tem uma coisa que eu tenho feito ultimamente, é de ungir a minha língua. Eu pingo o azeite no meu dedo e põe na minha língua. Tanto faz estar jejuando como não está. E eu digo, Deus, não deixe que essa bendita língua me leve para o inferno. Me ajuda. Você já viu que é difícil dominar? Que quando você não dá fé, você já está falando do irmão. Quando você não dá fé, você já está levando aquela palavra que não era só para você, você já está levando ela para frente. E agora ficou pior que não é só a língua mais.
Agora é os dedos também. Quando você vê, você já enviou a mensagem que não era para enviar. Não, com a língua estava difícil, minha santa. Agora está com os dedos também. Você já viu que tem tanta mensagem aí, irmão? Sem pé, sem cabeça, e você lê a mensagem, aí você, sem pensar, num toque, você, pá, manda no grupo da família. Quantos membros tem lá? 200 e tanto. Nossa, o pastor pecou. Oh, o pastor pecou. Ah, o pastor da Maria pecou. 200 e tantas pessoas. O pastor pecou. Daqui a 10 minutos você joga lá. Ei, não era ele, não. Era outra pessoa. Foi enganada. Já foi. O pastor pecou. Você que mandou. Não tem como mais pegar uma flecha que foi atirada. Domínio próprio. Os irmãos estão me entendendo? Diga amém. Isso dói, isso dói. Porque hoje, para ter domínio próprio, irmão, não é fácil. Então eu saí do altar com o corpo quente, pastora Débora. Porque ali é fogo, aqui tem fogo, está sacrificando o dia todo. Eu saí de lá do corpo quente, e quando eu chego com o corpo quente na água, é normal, principalmente nos velhos tempos, não é normal você chegar com o corpo quente, pastor Marcelo, e meter a cara dentro de uma água fria. Quando foi normal isso para os nossos pais? Quando é que foi normal para os nossos pais? O que é que a Bíblia está querendo dizer para mim? Está querendo dizer, ei, a água está aqui, você está de cabeça quente, reflita, olha para cá. Tenha domínio naquilo que você vai fazer. Olha para cá. Você não pode chegar de uma vez e tomar essa atitude de colocar a sua cabeça dentro da água e se lavar. Espera! Olha para dentro da bacia. Gueimar, Sudé, Becou. Quando a mulher, que já tinha 5 maridos e estava enrolado com outro, se brincasse, colocava outro na agulha, que Jesus falou que a água que ele dá, ela jorra de dentro para fora e vira uma cachoeira. A primeira coisa que a mulher falou, a primeira coisa que ela falou, me dá, me dá. Mas tem hora que Jesus não pode te dar água, você com cabeça quente, porque você não vai refletir. Tem crente que recebe a água e sai doido, chega na casa do pai dele que tem 40 anos de catolicismo, o senhor já está no inferno. Jesus, calma aí, eu não dei água, reflita na água, calma. Chega lá na paróquia dele e falou, quebra os santos tudo, né? Calma aí, está de cabeça quente. Reflete, olha na bacia e você começa a ganhar o domínio. Sem ele não tem como, irmão. Então esse intervalo aqui, do fogo até a água, é para você criar o domínio próprio. Diga comigo, domínio, principalmente aquele que tem vícios, que saiu do vício. Você saiu do vício. Mas eu vou lhe dizer uma coisa para você agora, com experiência própria. Sabe por que você está sem fumar até hoje? Sabe por que você está sem fumar, está sem beber? Não porque eu sou crente, não. Tem muitos crentes que fumam, que bebem, que prostituem, que usam droga, que prega drogado. Sabe por que você está sem fazer isso até agora? É porque você está mantendo o domínio. Eu posso fazer, Deus não vai me matar, não. E não mata mesmo, não. Não mata mesmo, não. Pode fumar? Pode! Só que quando você perde a rédea do domínio próprio, irmão, dificilmente você vai voltar. Está faltando ali 20 minutos e eu não vou conseguir chegar no fruto do Espírito. Mas vamos falar de domínio próprio? Quantos aqui pensou em não vir hoje? E tem gente que está vindo uma viagem lá do outro lado. Mas quantos? Porque hoje, se fosse para eu preferir, irmão, eu já tinha colocado a minha touca na cabeça e já tinha, já estava assim no meu colchão, Nem que eu não dormisse, mas eu queria descansar o corpo e a mente. Mas o domínio próprio falou maior. E não é porque estou pregando, não. Se fosse outro que estivesse pregando, eu estaria teimando, brigando com o meu domínio próprio, para dizer assim, você não vai me impedir de eu me alimentar da palavra que Deus vai trazer para o meu coração. É o domínio próprio. Quem domina, irmão? Quem domina? É aquilo que faz. É aquilo que faz. No livro de Romanos, se não me engano, no capítulo 11 a 17, apóstolo Paulo fala que aquilo que ele queria fazer,
ele não faz, mas o que ele não quer, ele se pega fazendo. Então vamos para a bacia. Você já entendeu que de cabeça quente nós se arrebenta? De cabeça quente Eu queria falar o palavreado cru, mas não posso, que até porque está gravando. Mas de cabeça quente, irmão, nós acaba com o cabelo da cabeça. Pensar, calma aí, olha para a bacia. Aí na bacia você via a sua cara de aflição. Na bacia você via, aí você ia se acalmando aqui, olha. Você ia se acalmando aqui. Aí aqui você começava a refletir. Nossa, cara, esse carneiro morreu porque esse camarada aqui era adúltero. Eu estou com rolo com a Joana até hoje e não falo nada, cara. E ninguém sabe. E o reflexo dele. Nossa, fulano separou porque eu inventei aquela fofoca. Renúncia, irmão. Essa bacia aqui, o sacerdote refletia. Você já ouviu falar de Ofim e Finéia? O filho do sumo sacerdote chamado Eli? A Bíblia fala que eles pegavam a carne que estava no altar aqui, irmão. Crente, filho de crente, e era sacerdote. Você chegava com sacrifício lá, ele tirava a picanha, tirava o quadril e falou, o resto agora pode assar, porque o resto é nosso. E Deus o matou. Deus matou o filho do crente. Então eu preciso da bacia para quê, irmão? Para refletir da água. Vamos voltar agora para o texto, a palavra que a Raniel trouxe hoje, dentro da água. Quando deram a ordem para os serventes, pastora Damar, deram a ordem para os serventes e falaram assim, enche as talhas de água. Os serventes sabiam que era muita água para que o povo beber. O povo não bebe água assim. Mas ele não sabia que ali na festa estava o sumo sacerdote, que é transformador de água em vinho. Então aqui eu vou ganhar a transformação. Quando Ezequiel pegou o cordão e o anjo falou, mete, e ele começou a entrar, a pastora Débora, ele começou a entrar no rio e perguntou assim, onde é que está a água? Ele falou, a água está no meu calcanhar. Ele falou, entra mais, onde é que está a água? A água está no meu joelho. Ele falou, entra mais, onde é que está a água? A água está no meu peito. Ou seja, volta para mim a imagem lá, por favor, filha. Esta água, ela vai purificar você, para que você possa começar a adentrar. Você possa começar a adentrar aqui para dentro, limpo. Porque lá dentro vai ter pão, lá dentro vai ter capiçal, lá dentro vai ter fogo, lá dentro vai ter vinho, que simboliza as delícias deste mundo. Não, que simboliza as delícias do céu. A Bíblia fala que nós vamos sentar na mesa do grande Deus, nós vamos sentar na mesa do Senhor, e Ele vai dar para nós, irmão, o fruto da árvore. Só que para nós entrar aqui dentro, nós precisamos, irmão, adentrar no Espírito Santo. E uma das primeiras coisas para nós entrar no Espírito Santo chama domínio próprio. Você já viu? O domínio próprio, irmão, ele impede você de xingar. Eu vou dizer um testemunho de um colega meu trabalhando comigo, 2 crentes. E nós trabalhamos de tudo, irmão. Nós somos manutenção. Nós fomos tirar porta pesada. Eu fiquei embaixo, que é mais perigoso. Já perdi quase um dedo nessas portas. E eu digo, vou deixar o serviço mais fácil para ele, até porque ele é o meu chefe. Ele fez faculdade para isso. E ele ficou do lado de cima, mas ele não tem muito apreço com o serviço pesado. O serviço dele é mais computador, computação, está ali. E ele pegou na porta, coitado, e a porta veio no pezão dele. Imagina como é que ficou a unha dele, irmão. Pá! Irmão, aí eu enchi a bochecha. Quando eu olhei para ele assim, eu digo, Jesus, irmão, me doeu na alma, mas deu aquela vontade de rir, e nós segurou.
E eu segurei de cá e olhava para cá e fiquei disfarçando na porta embaixo, aqui, pastor. Aí, de repente, assim, ele refletiu, olhou para um canto e para outro e falou assim: aqui não xinga não, Jesus, aqui é crente. Aí nós não aguentamos, aí nós rimos, aí nós jogou para fora. Aí ele entrou também na risada e falou: irmão do céu, que dor! Aí nós foi ver a unha dele, irmão, só o sangue. Mas o que gravou na vida dele foi o chavão que ele falou: aqui não xinga não, Jesus. Aqui é crente. O que é que ele quis dizer com isso, irmão? O xingamento, ele veio aqui. Sabe, aquele xingamento, vai passar a dor? Vai melhorar alguma coisa? Mas ele exerceu o que na vida dele, mesmo sem ver? Ele exerceu o quê? O domínio próprio. O domínio próprio. Então, daqui, pastor Limar, daqui para cá, é uma eternidade, eu tenho que pensar muito. Agora, daqui para cá, aí o trem muda. Eu lembro desse canto aqui, ó. Nessa cadeira aqui, o ano passado, se eu não me engano, o ano passado, eu fiz uma pergunta ao Espírito Santo. Eu digo: quando é que eu vou sentir o Senhor de novo? Quando é que eu vou sentir o Espírito Santo? Eu fechei o olho assim por um segundo, irmão. Por um segundo, pastor Guerra, eu vi um jarro descendo uma rebanceira muito grande, com muitas pedras. Aqui, nessa cadeirinha aqui, ó. Sabe, eu não tenho como explicar a visão para você. Visão parece que durou um segundo, mas parece que ela mostrou uma série todinha na visão, num segundinho só no relógio crono. E naquele jarro caindo, eu perguntei assim: mas quebrou demais? Ele falou: pois é, quebrou demais. A descida foi grande, mas não preocupe não, nós já passamos massa, agora nós vai vir com a lixadeira, nós vai lixar, vai tirar todos os rachão, aí nós vai invernizar, nós vai pintar de novo, para que possa novamente ser útil. O que é que eu estou querendo dizer para você? Que quanto mais você chega aqui, mais alta é a queda. Por isso que você tem que entrar aqui bem limpo. Tem que refletir muito naquela bacia. Refletir muito aqui. Porque quando um pastor cai, não é um membro que cai. Imagina uma queda de um cara imundo da vida, irmão. Imagina Deus que vira a nossa boca para lá. Um pastor de campo. Esses dias nós vimos aí um escândalo. Não era um pastor tão grande, mas era um pastor de campo. A internet toda, até na Rede Globo, falando. Agora, no dia que eu caí, ninguém falou nada. Não conheço, não é ninguém. A única pessoa que colocou na agenda dele lá foi o diabo. Falou: agora é meu de novo. Mas não tem o status que esse homem grande tem. Quanto mais alto, pastora Damares, você está, maior é a queda. O escândalo é maior. Por isso que você tem que se purificar, se purificar, se purificar e não cansar de se purificar. Esse é o tabernáculo. Esse é o tabernáculo. Vamos falar agora do domínio próprio nesses 10 minutos. Se você quiser rabiscar, não vai ter como eu falar versículo por versículo, mas vamos falar de Esaú e José, domínio próprio. Esaú, irmão, quiser chamar Jacó de ladrão, você pode chamar, você tem seu direito. Mas a Bíblia fala que houve uma gambira, gambira quando tem que honrar. O cara chegou e trocou a primogenitura dele, irmão, num prato de cuscuz, velho. Entendeu? Falou: vamos trocar, você é o rei, né? Então eu estou com fome, me dá aí, me dá o teu trono que eu vou te dar a polenta aí. Pronto. Agora o que não dá para engolir é enganar o rei. Agora que nós fizemos a gambira aqui, nós fizemos. Entende? Domínio próprio. Jacó falou assim: peraí, você gambirou comigo. Vamos para o outro domínio próprio. Gênesis, capítulo 39. Esaú, ele vai estar, irmão, ele vai estar lá em Gênesis 25, versículo 24 a seguir. Agora vamos falar de José. Todo mundo fala de José. Olha o domínio próprio que José teve.
Domínio próprio. José estava purificado da bacia. José estava vendo, estava tendo uma diferença com ele e Deus. Quando a mulher de Potifar, irmão, era uma mulher. Era uma mulher que deu em cima de José. Não era qualquer coisa. Um jovem solteiro, longe do seu pai, não tinha compromisso com ninguém, acreditava num Deus que nunca tinha falado com ele. Fisicamente, somente em sonhos. E o domínio próprio, pastor Marcelo, ativa no coração de José. E ele fala assim: enquanto eu correr, minha mãe tem filho, perna para quem te quer. A carreira de José rendeu para ele o quê, irmão? A prisão. Tem hora que você corre e vão dizer que você está errado. Mas o Deus que te conhece, lá na prisão, ele sabe que tu é inocente. E na hora certa, o anel de Deus vai ser colocado no seu dedo. Então vamos, saímos da bacia com domínio próprio. Quem? Outro domínio próprio, a diferença aí, olha o contraste, irmão. Nós chegamos aí na vida de Sansão. Um dos últimos juiz de Israel, Sansão fez tudo, irmão, que a carne queria. O domínio próprio de Sansão estava longe. Sansão fez tudo errado, pastora Tânia. Porque o impulso de Sansão, o domínio próprio, qualquer um de nós pode sair daqui agora, passar no disco de cerveja, comprar um engradado, comprar um quilo de carne, chegar em casa, assar e encher a cara a hora que quiser. O pastor não vai lá atrás de você. Ele não vai chegar no carro, ele não faz isso não. Por quê? Porque você já passou pelo altar. Tu já passou pela porta, tu queimou os pecados, agora você está diante da sua face, você está vendo que você fizer, não vou concluir o resto, mas você já sabe o que vai acontecer. Se você fizer, vai ter como. Se você fizer, irmão, você sabe que você já passou muito. Onde é que eu estou? Cara, onde é que eu estou? Eu acordo na segunda-feira, irmão, com o espírito novo. Tem dia que eu não tenho força para orar, é normal. Tem dia, irmão, que eu não dou conta de encarar o pão e o café, é normal. Mas tem dia, irmão, que eu quero ganhar a nata para Jesus. Tem dia que eu quero romper a atmosfera e chegar no céu. Tem dia que os anjos falam assim, segura ele, senão ele vai vir antes do tempo. Porque nós somos emotivos. Mas o domínio próprio, ele tem que estar aqui dentro. Vocês irmãos estão me entendendo? Vamos sair da bacia? Vamos preparar? Vamos se lavar agora? Vamos se lavar? Você já notou aí o domínio próprio? Vamos falar aqui. João capítulo 15, versículo 5. Jesus fala o que, irmão? Aquele que está em mim. O que está em mim? Ele dá fruto, porque sem mim nada sois. Eu vi um camarada descendo o batismo aí, numa piscininha pequena. Simbólico aquilo. Porque lá no céu tem uma ata que marcou o dia, pastor Limar. O dia que você desceu naquela piscina, está marcada lá no céu. Foi batizado no dia tal, na hora tal. No dia que você desceu as águas, você não quer dizer que você é mais crente do que os outros, que você agora é mais crente ou não é mais crente. Naquele dia, você só provou para o mundo dizendo assim, a partir de hoje, eu tomei uma atitude de ser o dominador da minha vida e ter o domínio próprio em mim. Agora eu tenho um domínio próprio, eu sei o que eu quero. Eu sou um crente batizado, irmão. Eu sou um crente que eu conheço o caminho que eu quero. Eu sou um crente agora que eu olhei para aquela água, eu olhei para aquela bacia e me vi. Agora eu tenho domínio próprio. Ter domínio próprio não é brincadeira, é você todo dia olhar para você mesmo. Ter domínio próprio, irmão, é aprender a perdoar e ser perdoado.
Você sabia que você precisa saber te perdoar você mesmo? Porque tem gente que quer ser tão justo, tão certo, que quando ele erra, ele não quer, ele não aceita. Não, mas eu não aceito. Você precisa entender que você não é uma máquina. E que você tem essa bacia para você lavar e se lavar quantas vezes precisar. E quando você sai do altar, você sai com mancha. Porque eu não quero aqui perguntar. Mas tem quantos crentes, irmão, que ainda ora hoje desse Senhor, será que o Senhor me perdoa daquele pecado mesmo? Me dá um sinal. Quantos não já abriram a Bíblia, irmão, e colocou o dedo assim sem ver? Fala comigo aqui, onde está meu dedo? Vamos ver, vamos ver. Aí Jesus fala assim, e a tribo de Benjamim? A tribo, não tem nada a ver não com tribo não, Jesus, eu queria que o Senhor falasse. Sabe o que é que Deus está querendo dizer quando coloca um texto cego assim com você? Ativa o seu domínio próprio, rapaz. Olha o fruto, aquele que está em mim, João capítulo 15, olha o fruto, rapaz, aquele que está em mim, o fruto dele é diferente, aquele que está em mim roubava, não rouba mais, aquele que está em mim mentia, não mente mais, adulterava, não adultera mais, cheirava pó, não cheira mais, ele está em mim, ele é nova criatura. Aí você fica caçando o contexto para bater de cara com você. É você que precisa olhar na bacia e ver se os frutos que você está dando é fruto que Jesus daria. Aquele que está em mim. Quem já leu aquele livro, Em Seus Passos, O que Faria Jesus? Nos anos 90, eu li esse livro. Ele bate demais na gente. Aí você lê o livro e, como sempre, você está lendo, aí tudo que você vai fazer, você lembra do livro. Em seus passos. Jesus faria isso? Será? Será que Jesus faria isso? É a bacia, você olhando para a bacia. Então nós estamos limpos, já se limpemos. E quando for terça-feira, cadê Hannah? Hannah gosta desse. Está doida para chegar aqui, né, Hannah? Quando for terça-feira, se não tiver nenhum empecilho, cadê, mocinha? Se não tiver nenhum empecilho, nós vamos entrar no lugar santo. Nós vamos entrar no lugar santo. Aqui, quando você entra, aí ninguém mais te vê. Você fica invisível para o mundo. Aqui, quando você entra, a experiência é outra. Porque quando você passa a cortina para dentro, lugar santo, você já está limpo. Você já está maneiro. Você já tem certeza do que quer. Os seus joelhos já estão calejados. A sua língua já está domada. Você já está segurando os pecados básicos, já não tem mais. Você já não tem coragem de julgar o irmão só por ver algo assim. Você já não tem coragem de falar aquilo que vem na boca. Você já começa a ver coisas diferentes. Você já começa a parar de frequentar aquele bar que você via ver os irmãos jogar dominó e baralho. Você já começa a dar um passo atrás. Quando você passar dessa bacia, você vai sair diferente. Você vai começar a dormir e não vai ter mais pesadelo. Você vai ver Deus falando com você na sua mente o dia todo, a noite toda. Você vai acordar de joelho sem ver e dizer assim, uai, eu já estou de joelho. É o Espírito Santo dizendo assim, você passou pela água, passou pela bacia, eu quero orar com você. E dependendo da sua intimidade, você vai começar a ver coisas inefáveis, como diz o apóstolo Paulo. Quando você começa a se lavar, irmão, você começa a se purificar, você começa a sentir o cheiro do pecado de longe, você começa a acertar nos seus negócios. Você começa a acertar nos negócios que você faz, porque Deus começa a falar de você com você de longe. Você começa a ver coisas que os olhos normais não vê. Você começa a fechar os olhos e começa a enxergar a mais quem tem o olho aberto, mas não tem o Espírito Santo. Você começa a ver a luz no meio das trevas, no meio da crise. Você começa a profetizar e dizer assim, não se preocupe que eu estou vendo que pão está chegando aí. A bacia, ela vem para nos lavar, para que nós possamos enxergar o nosso pecado.
Sabe quando você começa a ficar bom? É quando alguém começa a odiar você e você não tem mais ânimo para odiar aquela pessoa. É quando você sabe que aquela pessoa lhe evita e você não tem mais aquela raiva. Já que me evitou, eu vou evitar também. Já que não, porque você se viu lá e falou, eu preciso estar em Jesus e Jesus precisa estar em mim. Então o que Jesus faria diante de uma situação dessa? 45 minutos, 48 minutos. E eu creio que você aprendeu algo esta noite. Porque terça-feira nós vamos entrar no lugar santo. Quando nós entrarmos aqui, desse lado vai estar a mesa de pão, com 12 pão que simboliza... Cadê? Quem tem o pão na mão aí? O pão simboliza essa palavra. É o pão da vida que nós temos que comer todo dia, cedo, de tarde, de noite. É o pão. Esse aqui não é o altar do holocausto. É o altar do incenso. Esse aqui fala da oração, da comunhão. E esse aqui é o candelabro, que vai falar do Espírito Santo. O azeite que coloca ali todos os dias. Então, terça-feira, alegre o seu coração, traga mais um. Anima-se. Essa semana eu ganhei oferta, os irmãos da aldeia estão aqui. E eu já estou aqui com o coração dizendo, Senhor, quem é que vai mandar a oferta essa semana que vem? Para que os irmãos possam estar aqui terça-feira que vem, em nome do Senhor Jesus. Irmão, crê? E eu vou dizer para vocês, a quem me deu a oferta da semana passada foi um crente, mas dessa semana nem crente é. Deus começa a usar pessoas que você não imagina. Eu falei, E aí? Merece? É Deus trabalhando. Valeu a pena os irmãos saírem. Na próxima é aquela. Queridos, qual é o nome do primeiro objeto do tabernáculo? Depois que nós entramos na porta, qual é o primeiro que nós dá de cara com ele? O altar do holocausto. Depois que nós passamos do altar do holocausto, qual é o segundo objeto que nós vê? A bacia, o lavatório ou a pia, dependendo da tradição. Então eu quero que vocês decorem e aprendam. Meu tempo terminou, já passei 5 minutos, pastor Marcelo. Terça-feira eu conto com vocês, ore por nós, para que Deus possa nos dar capacidade de transmitir para vocês uma palavra que vocês possam entender, em nome de Jesus.